Agora, pela segunda vez, em princípio a sério e com som, estamos nos ecocontemporâneos da Boca Bienal. A ideia é cruzar um espaço verde de Lisboa, a natureza, com a literatura. Hoje vou conversar com Mamadou Ba a pretexto do livro Erosão, da Gisela Casimir, proposta de Mamadou para conversarmos. Mas antes vamos escutar o Mário Nascimento, historiador do Museu de Lisboa, onde estamos. É suposto estarmos no jardim, o mau tempo não permite e estamos num espaço interior. O Mário vai explicar-nos, falar um pouco do jardim e depois situar-nos onde nós estamos hoje. Certo. Bom, o jardim é um jardim do século XVIII que está integrado num palácio que é no sede do Museu de Lisboa, Pimenta. Foi construído como jardim no século XVIII, mas como todos os jardins na natureza, muitas vezes foi tomando conta dele, foi sendo negligenciado, refeito mais tarde, no século XIX, refeito novamente em 1914, pelo último proprietário da casa. E é uma pena não podermos estar no jardim, porque quando contasse um pouco esta história do jardim, veriam pelo menos um enquadramento destas coisas. Mas não deixa de ser interessante a resumir aquilo que já tínhamos conversado, que é, existiu uma casa, que era uma casa de produção agrícola, que é comprada por Diogo Sousa Mexia, que era aqui fazer um palácio de veraneio, ou pelo menos de segunda residência, onde pudesse convidar gente de corte, aristocratas, fazer relações sociais, mas também impressionar as pessoas. E ele faz um grande investimento. Sem este palácio, não haveria o jardim. Tal jardim. Sabemos que o jardim, curiosamente, existiu antes do palácio, porque há um registro de uma festa que é dada antes mesmo de ter feito a casa, com um concerto, cantores de obra, vários convidados. E é preciso que o sítio fosse erudito. Nós falamos de erudito, é como os jardins que temos. Um jardim morado, com 4 paredes, um jardim de luxo, com flores, arbustos, estátuas, estanques. Este espaço em particular onde nós nos encontramos tem uma relação muito próxima com o jardim, embora não seja muito evidente porque temos aqui estas paredes, mas os espaços sexuais são feitos em espelho. O primeiro andar é reservado para os donos e estas salas que aqui estão seriam todas dedicadas à dona da casa, à senhora. E este espaço em particular, esta divisão, era a sua cama. A cama é o sítio onde está a cama, mas também é o sítio onde poderia receber pessoas muito íntimas, com uma grande proximidade. E nós supomos que seria esse espaço reservado à senhora que tinham acesso direto a um terraço assim que encontra atrás de nós e pelas janelas conseguia-se vislumbrar e ver a melhor panorâmica de todas deste jardim com desenhos. E agora, dizia eu que quando é permitido, e a Covid permite nestes tempos estranhos que estamos a viver, as portas estão abertas e o jardim está aberto à população. Muito obrigada, Mário. Mamadou, sugeriste que falássemos sobre o livro Erosão, da Gisela Casimir. Eu há pouco, quando as pessoas não me ouviam, acho que disse a data errada, porque ele foi lançado em novembro de 2018, certo? 2018, exatamente. 18. E na altura tu fizeste a apresentação juntamente com a Samuel Lúria. Sugeriste que falássemos sobre este livro e a primeira pergunta é: porquê este livro? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a quem nos assiste em casa. E antes de mais, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite, a generosidade deste convite e também dizer que sinto um grande prazer por fazê-lo, porque finalmente consigo estar em carne e osso no Boca. Já tinha sido convidado e por razões pessoais não pude estar numa outra edição e desta vez estou aqui em carne e osso para falarmos sobre este livro. Por que é que eu escolhi este livro? Este livro continua, desde que eu tomei conhecimento, travei conhecimento com a poesia de Gisela Casimiro, ela continua a acompanhar-me por várias razões. Primeiro porque ele tem uma organicidade muito fluida e isto atrai-me bastante do ponto de vista daquilo que são depois as traduções nas nossas vidas práticas cotidianas. E depois também porque é um livro que está cheio de diálogos entre a poeta e a natureza. E uma vez que o propósito deste festival é nós relacionarmos a natureza com a literatura, achei por bem escolher este livro, porque é um livro que se pode ler de uma forma muito polissémica. Podemos ler de trás para frente, de frente para trás, no meio para trás, do meio para frente ou para o fim.
Ele parece, digamos assim, desgarrado, mas ao mesmo tempo é uma narrativa bastante contínua. Nós podemos dizer, pode ser um pranto prazeroso, como pode ser um pranto doloroso. Então é um livro absolutamente magnífico e eu acho que deve ser conhecido. É uma poesia muito sensível e eu decidi escolher por isso. Eu acho que um caso se conjuga com aquilo que é o propósito do próprio Boca. Depois vou querer referir este contexto desconcertante em que era suposto estarmos no jardim e estamos dentro de uma sala de um palácio, não deixa de ser irónico, mas pegando no que tu disseste, uma das coisas que eu reparei ou que assinalei é a ligação, é uma palavra muito importante que atravessa o livro. A sugestão da palavra ligação, não sei se ela está presente, mas não sei se és bom ler poesia, eu sou péssima e não vou fazer isso à Gisela, mas pronto, o primeiro logo poema, a ligação em vários sentidos, com a natureza, com a terra, a ligação de nós connosco próprios, a ligação de nós com os outros, sim, com a vida, e se calhar propunha-te, não queres começar por ler esse primeiro? Que eu acho que é realmente um poema marca do livro. E antes de ler isto, uma das coisas também que chama a atenção, né, quer dizer, o próprio título, Raízes, mas há aqui o próprio título, né, do livro, Erosão. Né, e tal como nós podemos, a partir daí, sugerir ou perceber que talvez a partir da erosão haja a possibilidade de regeneração, ou a possibilidade de ressurreição, porque há também esta dimensão mística, digamos assim, ou religiosa, que perpassa também a escrita da Gisela, e a questão das raízes realmente é marcante e está sempre presente em toda a poesia. E este poema é um poema também que me lembra uma conversa que tive com a poeta, quando ela me dizia que se eu numa frase posso dizer tudo, porque é que havia de inventar outras palavras para dizer a realidade que me circunda? E então, lendo o poema é Raízes. Tens a altura das raízes, que prendem a terra ao seu eixo. E quem conhece a história pessoal também da Gisela, da autora, que é uma autora negra, filha de cidadãos de origem guineense, mas hoje portugueses, e tendo em conta o contexto em que nos encontramos neste país, em que parece que muitas vezes as pessoas, o seu corpo é o seu país, não é o seu país físico, né? O corpo passa a ser o seu país, porque são negras, portanto são remetidas logo para fora do tecido nacional, como se essas raízes não se pudessem. Nós sabemos que as raízes das árvores são as mais atrevidas, elas não esperam autorização para furarem a terra e irem arranjar mais âncora, né? Eu acho que a abertura do livro é também disso um traço. Eu estive a fazer pesquisa, para além de ler o livro, estive a ler e estive a ouvir entrevistas da Gisela e apanhei uma em que ela diz que este poema, pronto, que tem múltiplas possibilidades de leitura, mas que ela começou por escrever como um poema de amor. E depois, mais tarde, ela um dia percebeu-se que já não era tanto poema de amor por outra pessoa, mas que era um poema de amor por amor próprio. Por ela própria, sim. E ela também, isso também é uma tradição das grandes escritoras negras feministas. Por exemplo, a Angela Davis tem muito este conceito de autocuidado, porque ela diz sempre que nós, para podermos transmitir amor, temos de sentir amor por nós próprios, porque o amor que sentimos por nós próprios é uma forma de nos equivalermos à dimensão humana que exista em qualquer outra pessoa. E então, se nos amamos a nós, temos a obrigação ética de amar uma outra pessoa, uma pessoa semelhante como nós. Eu acho que isto também está aqui presente, não é? E esta fluidez entre, como dizem, por exemplo, há um provérbio tuareg que eu gosto muito, que me remete muito também para a escrita da Gisela, que diz que viajar é ir de nós para nós, passando pelos outros. Não é?
E eu acho que é isto que ela faz nesta escrita, não é? É viajar dela para ela, passando por vários espaços, vários mundos e vários momentos. E isto é muito bonito e também é uma prova de sagacidade literária, não é? É conseguir, em poucas palavras, muitas vezes, fazer esta viagem tão profunda e tão longínqua e, ao mesmo tempo, que se pode espalhar por vários espaços, não é? Vários imaginários. Este poema, por acaso, não faz isso, mas uma das coisas que eu fui encontrando ao longo do livro foi o título ser igual ao início dos poemas. E o que eu sentia era, gostei de dizer que as raízes são atrevidas, um atrevimento das raízes, e eu acho que também há aqui vários atrevimentos na escrita dos poemas da Gisela, porque esta repetição faz assim um eco que é um enganadoramente apaziguador, porque parece que nos instala e depois ela tira-nos o tapete, mas esse eco tem um primeiro momento enganadoramente apaziguador. Foi o que eu senti, nota disso. Sim, o livro é bastante geológico, de certa maneira, né? Porque a questão da erosão, ela pode sempre se remeter para dimensões mais subjetivas, não é? A erosão das relações, dos afetos, e que muitas vezes são condicionadas até pela forma como nós, para curarmos das nossas feridas, nos relacionamos com a natureza, não é? E isso está muito presente. E um dos poemas que eu gosto muito neste livro, é um dos que eu escolhi, aliás, para a leitura, que é a Sistólia, porque diz muito sobre como nós nos relacionamos com a natureza e connosco próprios, com a dor, mas também com o prazer, não é? E ela realmente é uma escritora muito ousada, porque aqui eu não sou muito especialista, aliás, não sou nenhum especialista em coisa nenhuma, mas vê-se também um arrojo na forma como ela arranja, não é? Organiza toda essa narrativa, toda essa trama. Isso pode ser lido como uma espécie de diário, como pode ser um panfleto, como pode ser uma prece. Portanto, serve para tudo, na verdade. E isto torna o livro ainda muito mais apelativo. Torna a sua poesia muito mais apelativa. Claro que vou-te pedir então para leres o Sistólia. Claro. Eu acho que podemos ir cruzando o livro também. Sim, eu gosto sinceramente muito deste poema. E a Sistólia. Depois do choque, a Sistólia. Depois do amor, mais amor ainda. Que desilusão a vida. A ver coisas que se recusam a morrer. Muito após a tua partida. E o que é impressionante é como é que ela consegue realmente manter essa ideia de que a erosão pode ser efetivamente um sinal de vivacidade, não é? De regeneração, porque é um poema que veio logo a seguir ao outro, não é? Tu ainda estás vivo. Exato. Não é? Esta cadência, a forma como ela própria cose o texto, dá-lhe uma textura muito particular. Normalmente nós não encontramos isso em escritoras ou em poetas mais novas, digamos assim, não é? Esta sensibilidade na forma como ela consegue cozer e dar uma certa coerência, entre aspas, mil aspas, do seu texto, não é? E aqui o texto dentro do próprio texto, não é? Gosto muito deste poema. Aliás, foi um dos que eu escolhi também na altura quando ela me convidou para apresentar o livro. Eu ia aproveitar o facto, também um pouco de sugestão do que este poema diz e tudo que disseste, porque eu sou uma mulher branca, sempre nascida e viver em Portugal, os nossos contextos, minha cor de pele, colocam-me numa situação de privilégio. Acredito que tenha muita empatia e tento pôr-me no lugar do outro, mas nunca é estar realmente no corpo do outro e na pele e na experiência do outro. Mas este é um livro escrito por uma mulher negra, portuguesa, mas com ascendência guineense.
Mas ele pode ser lido, eu tenho isso em consciência quando leio, mas revejo-me e isto ressoa em múltiplos sentidos. Mas esse sentido de erosão como a possibilidade de renascimento, este sentido de capacidade de amor, um amor próprio que gera o amor, suscita que tenhamos amor uns pelos outros para regressar a ter amor próprio, depois do amor mais amor, que tu dizes, tudo isto, é preciso, como é que se mantém presente essa capacidade de resistir e de ter essa visão tão otimista, guerreira, positiva, então ainda assim que dá um sinal de crença no outro e na humanidade. E eu devo dizer, até já devia ter dito logo no início, eu estou a falar contigo e é uma grande admiração que tenho. Portanto, por tudo o que tens defendido, lutado, pela forma como o tens defendido, com muito cuidado pelo outro, embora depois as pessoas escutam o que querem escutar, isso já por causa também da tua cor de pele, nós já sabemos. Mas como é que se consegue ter essa visão ainda assim, acreditar tanto no outro? Eu acho que eu gosto sempre de fazer esse diálogo quando eu escolho autoras ou autores negros num contexto como o nosso. Gosto sempre de tentar perceber que tipo de diálogo que eu consigo estabelecer das minhas referências, das referências delas e deles, relativamente ao nosso período histórico. E isso lembra-me, a tua pergunta lembra-me uma frase do Baldwin. O Baldwin dizia que o desespero é para os privilegiados. E, portanto, quem está em luta pela sua dignidade, pela sua humanidade, não tem tempo para desesperar, só tem tempo pela esperança. Tem que lutar, tem que se carregar sempre de energia e de esperança para poder caminhar, levantar a cabeça e reconstruir, não é? Participar numa reconstrução de uma humanidade que está sempre a ser violentada, amputada, negada. Eu acho que também neste livro é isto mesmo, é uma reconfiguração, uma reconstrução, um resgate de coisas que se possam perder ao longo, não é? Que o tempo vai erudindo, né, digamos assim, fazendo alusão ao próprio título, que as relações e as tensões sociais vão desgastando e é preciso ter muita força. Eu acho que é também disso, é recusar ser refém, né, da desgraça, refém do desespero. E é uma força tremenda, né, ter essa capacidade. Mas eu acho que, como ela dizia também num diálogo que tivemos, ela disse que uma das coisas que ela tem mais pavor, né, é não poder sorrir, né? Acordar e não poder sorrir, né? Ou seja, isto é um compromisso pela felicidade, é um compromisso pela vida. Né? Eu não gosto muito da palavra resiliência, mas eu acho que aqui podemos aplicá-la nesse sentido, mas num sentido ainda muito mais revolucionário, se quiseres, né? No sentido de dizer que eu sou muito mais do que as próprias circunstâncias em que a sociedade me quer colocar. Não é? Portanto, eu sou a minha própria circunstância e tudo farei para a tornar vivível na minha pele, no meu corpo, mas também no espaço que me circunda. E tu abriste a palavra no Reféns, também era um que eu tinha aqui. Portanto, claro que te vou pedir para ler do Reféns. É também um poema muito forte, que se chama Reféns. Reféns do passado, dos atrasos, dos sonhos adiados. Reféns da casa onde vivemos, a de agora e a de outro tempo. Reféns do corpo, do dinheiro, do trabalho. Reféns da falta de tempo e do tempo mal gasto. Reféns do tempo e do mau tempo. Reféns do tempo em que reféns uns dos outros. Reféns da moda, da comida, da TV, das revistas, dos telefones e dos computadores, das decisões, das paixões, do medo e do modo de agir que nos leva a não agir do todo. Reféns do escuro e do seu oposto. Reféns do orgulho, da crise, do governo, das prioridades dos meios termos. Reféns dos termos, se os houver, certos ou incertos. Reféns de pensar, de sentir, de dar e de tirar. Reféns de desabafo,
de pedir emprestado, reféns do passado, reféns da fé e do pecado, reféns da bondade, reféns da maldade, reféns às vezes por acaso, mas quase sempre por vontade. É muito bonito e é um bocado espelho do que estávamos a falar, não é? É como é que temos aqui o personagem, se extrairmos a poeta desse texto, não é? Como é que o personagem consegue, de uma forma tão lúcida, ver, não é? Onde é que está, digamos assim, o cerco, não é? O cerco à felicidade, não é? O cerco à liberdade. E ter consciência disso, que é uma forma, porque quem não tiver consciência da sua circunstância não tem forma de se libertar dela. Não é? E todo este livro é um hino à liberdade também, não é? É um hino à felicidade. E está completamente adequado, inscrito no próprio conceito que ela encontra, que é um conceito muito feliz, não é? Ou da erosão. Não é? E já que estamos a falar de natureza, estamos aqui ao lado de um jardim. Mesmo ao lado do jardim, numa sala no palácio. Que eu acho que aqui há uma dimensão ecológica muito forte, não é? Nestes poemas. A relação que se cultiva com a natureza. E isto é muito... Porque isto é que é a vida, não é? Na verdade. Eu, nos poemas dela, e no que tu também tens vindo a dizer, faz-me ecoa-me esta ideia, que tem a ver com uma procura de uma harmonia. E essa harmonia tem a ver com existirmos em equilíbrio e nessa forma relacional, justa e atenta e cuidada uns dos outros e com a natureza, que é sempre a grande referência, evidentemente. E acho que tem a ver com o que tu também estás a dizer. E ela tem uma abordagem também que me atrai, que é como é que ela se relaciona com a questão do tempo. Né? O tempo perpassa completamente o livro. Né? Se quisermos ser mais, enfim, mais líricos, vamos dizer, o tempo do tempo. Né? E ela consegue inscrever todo o olhar que ela tem sobre a sua própria condição enquanto personagem no texto, mas também a volta, não é? A sua volta. O peso, não é? Que nós atribuímos ao tempo, ao mesmo tempo sabendo que nós não temos nenhuma hipótese de controlar o tempo. Não é? Aliás, ela numa conversa comigo dizia-me que mas o tempo não existe. Não é? E eu disse, mas não existe como? Mas o tempo é aquilo que nós quisermos que ele seja. Não é? Portanto, não há muito... não podemos ter aqui uma linha definida do tempo, porque há sempre alguma coisa que nos escapa. Não é? E na nossa relação com a natureza, se nós não nos desembaraçarmos da nossa arrogância que temos para com a natureza, provavelmente quem mais sofre somos nós, porque ela sim tem sempre formas de se reinventar, de se regenerar e na verdade notamos isso também na forma como ela descreve sobretudo as estações no livro. Né? E realmente, não, quer dizer, passou a tecer loas ao livro porque é um livro que me marcou bastante pela sua simplicidade. É um bocado, eu sendo francófono, há aqui uma diferença que eu noto, por exemplo, uma das coisas que fez com que, quando eu me aproximei da língua portuguesa, conheci um dos poetas maiores da literatura portuguesa, o Fernando Pessoa, e uma das coisas que eu dizia na altura no Senegal era como é que era possível uma pessoa dizer coisas tão complexas de uma forma tão simples. Eu acho que isto também que nós encontramos aqui. Né? Há uma densidade tremenda nestes poemas, mas ao mesmo tempo há uma forma muito simples de as restituir, não é? Para poderem ser partilhadas, reapropriadas, lidas a partir de cada contexto. E isso é também uma proeza. Não é?
Eu se calhar vou fazer uma pergunta que se calhar até é muito banal nestas circunstâncias de ser feitas, mas eu acho que preciso de perguntar, que é, pronto, já superámos essa questão de que, evidentemente, este não é um livro que faz só o eco, aliás, como James Baldwin também não escrevia, apesar, claro que ele retrata a sua experiência pessoal e felizmente nós podemos vivê-la de forma muito reduzida através desse testemunho e dessa experiência própria que ele tem. Neste livro de poesia está lá a experiência da Gisela, mas até porque é poesia e tem, na sua dimensão total, ele acaba por abrir-se multiplamente. Mas tudo aquilo que tu estás a dizer, e pegando ainda nesta ideia dos ecocontemporâneos, a ligação com a natureza, e o que eu estou a escutar é que realmente são reivindicações muito essenciais que têm a ver com aquilo que os ativistas pelo clima, por esta tentativa de transformação da cidade e tudo o que isso implica de ecologia, de reutilização, de proximidade com os bens de produção e de consumo. Todas estas reivindicações parece-me que atravessam também, portanto estamos todos a falar de uma sociedade de mudança num certo sentido. Completamente. Aliás, eu quando li, por exemplo, este poema que eu tenho aqui, o poema é um campo de batalhas, lembrei-me, foi uma circunstância uma coincidência muito agradável. Quando a Gisela me convidou para apresentar esse livro, eu tinha sido convidado para apresentar um ensaio do Achille Mbembe. E teria sido tudo no mesmo espaço, porque a apresentação do ensaio do Achille Mbembe tinha que ser no Largo de São Paulo e eu iria apresentar o livro da Gisela também num bar perto do Largo de São Paulo. E eu, numa altura, cruzando as leituras, estava a ler o ensaio e calhou-me também ler este livro, e há uma frase que depois que me ressoou bastante neste ensaio do Achille Mbembe que eu encontrei depois neste poema Estas coincidências são maravilhosas. Da Gisela, em que ele falava da democracia do vivo, não é? Porque dizia do incomum. E na verdade, quando nós estamos nessa circunstância em que estamos aqui relacionando literatura e natureza, há uma coisa que me parece essencial para os nossos tempos hoje, é que não é sustentável a forma como nós estamos a viver. Não só na nossa relação ecológica entre seres humanos e seres vivos, como todos os seres vivos, mas também com os corpos não vivos do universo. Não é? E a própria forma de nos organizarmos, ou seja, a emergência climática, ninguém pode hoje falar de justiça social, justiça racial, sem justiça climática. Não é? E não é possível haver justiça climática sem justiça económica. Não é possível haver justiça económica sem justiça racial. E por aí fora. Portanto, está tudo absolutamente interligado. E este poema, e a poesia também é isto, é uma arma. Porque é um sopro de vida. É um desejo de vida. Não é? Enquanto o projeto em que nós estamos instalados é quase um projeto do apocalipse. Sim, o que a poesia pode fazer é dizer que nós temos que resgatar projetos de vida. A ecologia é uma forma de nós realmente aprendermos a lidar entre pares, entre semelhantes que têm uma coisa em comum, que é a humanidade. E aqui também este livro tem uma vertente muito forte de filosofia Ubuntu. Okay. Que é, a filosofia Ubuntu tem um conceito bonito, que diz, há uma frase que é citada em todo lado, que diz, eu sou porque tu és porque eu sou. E dizendo isto, concluo dizendo que o que nos devemos uns aos outros é a nossa humanidade. E eu acho que é o que também transparece aqui. As lutas, muitas vezes, não se percebe um bocado esta crispação relativamente às reivindicações. Ela tem, por exemplo, aqui um poema sobre o cabelo, que tem a ver com
a questão da identidade, não é? Como é que nós, numa sociedade em que pessoas não brancas, uma sociedade maioritariamente branca, como é que essas pessoas são percepcionadas e como elas próprias se percepcionam, não é? O que é que faz delas diferente, mas fazendo parte do tecido nacional. E este poema, que ela diz, o poema é um campo de batalha, é um poema muito, muito denso desse ponto de vista, né? Porque é quase uma espécie de, diria, de um tratado, né? Ela faz uma proposta de um contrato social, né? A partir da leitura da circunstância social, cultural, económica e política do país e das outras dimensões subjetivas também, a relação com religião, com o simbólico, com a questão da identidade cultural, está tudo aqui. É um poema em prosa, né? Mas também muito bonito. Não sei se vais ler, claro. Que eu leia. O poema é um campo de batalha. O poema é um campo de batalha, é um corvo. É a senhora que pede esmola sentada à beira das escadas rolantes na estação de comboios e que eu ignoro de cada vez que por ela passo. O poema é a nobreza que essa senhora terá a mais do que eu. É a esmola pura que eu não mereço, sequer pedir-lhe. O poema é a árvore em cima da qual eu aprendo que o meu coração tem fundo. Em algumas manhãs, talvez por os anjos se demorarem mais em minha volta, vejo-a da janela do meu quarto. E sei. O poema é este comover contínuo. O poema é o caminho que ainda me falta percorrer para o amor que me foi destinado e que se apresenta sob a forma de imagens esbatidas, difusas, de quem sei que espera por mim em algum país distante e que se distingue de que eu habito agora, por não bastar um abrir ou fechar de olhos para lá chegar. O poema é o verbo salvar. O poema é a criança que no metro toca o acordeão com o cachorro ao ombro. É um quadro. É o pé da minha avó amputado. É uma nuvem. O poema é o meu silêncio para com o mundo. O poema é como sei que Deus é o ser mais solitário do universo. É a minha oração. É a minha forma desajeitada de fazer-lhe companhia. Ou seja, está tudo aqui. Não é? Um retrato de sociedade, a relação que ela tem consigo própria, com a dimensão da fé, fé não forçosamente da dimensão mais clerical, mas daquilo que as pessoas podem ter mais íntimo para se projetarem como seres humanos. Eu, por acaso, até acho que este poema, quando li, pareceu-me que ele fazia um pouco a síntese de todo o livro. Absolutamente. E, para além de tudo o que tu já disseste, uma das coisas também que eu acho que este livro tem, e este poema torna bastante visível, é este que é um caminhar sempre, mas muito aberto e ambíguo, e daí a erosão, esta coisa que quase nos escapa e nós não podemos vislumbrar e dar-lhe forma, mas também depois muito concreto, muito realista e muito até ao ponto de citadino e cruel. E portanto ele vai por esses dois caminhos. E acho que a capa, que eu sei que é também, acho que é do editor, não é? Sim. Foi ele que a fez. Acho que simbolicamente traduz muito esse paradoxo, não é? Esta coisa quase que nos escapa, que é a erosão, mas simbólica disso mesmo, mas depois aqui uma concretude quase esmagadora destas estátuas que podem ser esmagadoras, já estou a repetir. Isto acho também bastante significativo e feliz este encontro. E este poema, pronto, para mim, simboliza isso. Acho curioso também que a editora é o Urutau, que é brasileira, que agora já acho que já em Portugal Sim. e em Espanha, mas realmente ainda se publica muito pouco. Pronto, como estamos a falar, se publica muito de tudo o que seja fora de uma certa normatividade. Claro que é escrita de uma mulher negra, mais ainda. Mas ainda assim, eu lembro-me uma entrevista ouvir da Gisela em que ela
dizia que cresceu, lá está o seu contexto, tudo mais, uma casa em Portugal, muito informada por tudo que eram tradições do país, da família, mas que as referências, ela quis escrever desde muito miúda, mas as referências que tinha de escrita eram tudo referências onde não existia referências de escritores negros, de feministas, que isso ela começa a descobrir mais tarde, até bastante recentemente, parece-me. E eu perguntava-te, mas achas que mudou alguma não sei, que análise é que tu fazes da mudança desse panorama? Claro que é ainda muito desequilibrada, muitíssimo, dramaticamente desequilibrada, mas já começamos a... Já começamos, estamos aqui. É sim. Sim, o livro da Gisela existe. Exato, eu sempre que sou desafiado a indicar ou a contribuir para um debate sobre representatividade na construção de narrativas coletivas, a coisa que eu faço, não o faço por achar que a cor da minha pele ou a da Gisela a determina enquanto pessoa, só por si, mas porque eu tenho consciência plena de que a nossa cor da pele determina o lugar que ocupamos na sociedade, uma sociedade que ainda é estruturalmente racista, e acho que sim, é por isso que é importante que escritores e escritoras não racializadas, não brancas, tenham também espaço de afirmação na construção da nossa narrativa coletiva. Eu acho que já há um bom leque de escritoras e escritores, poetas, não brancos, negros, que existem na nossa sociedade. Acho que o caminho é irreversível desse ponto de vista, parece-me que sim. Apesar de nós percebermos que o mercado editorial é o que é em Portugal, toda a política cultural é uma política muito elitista, muito fragmentária e com tendências muito homogeneizadoras das narrativas e das formas de reproduzir o mundo, porque assenta em privilégios historicamente acumulados, como o machismo, a homofobia, o racismo. Tudo isto terá que ser desconstruído para reconstruir por cima disso uma nova narrativa coletiva em que todas as pessoas deste país, independentemente da sua cor da pele, da natureza do seu corpo cabeludo, das suas ligações religiosas ou das suas culturas, possam realmente fazer parte do mosaico nacional. Não é? É por isso que a gente chama-lhe mosaico. Não é? Não é uma coisa monocromática, não é? É uma coisa com várias tonalidades e várias dimensões de tonalidades. Todas elas devem fazer parte da nossa narrativa coletiva. Eu acho que há uma jovem geração de escritoras e de escritores que, espero eu, e acho que assim será, que nos próximos tempos vão polvilhar um bocado o nosso imaginário coletivo e a nossa produção literária e a nossa cultura nacional. Porque são daqui, claro. Fazem parte de nós, não é? E nós fazemos parte da sociedade. Portanto, acho que é certo que isto, pecou por tardio, mas acho que estamos num caminho, na minha opinião, acho que se torna irreversível. Claro que ainda há quase tudo por fazer, olhando para a desproporção da representatividade, tanto até, falando agora em políticas mais macro, nomeadamente na concepção dos programas nacionais de leitura, devia existir maior representatividade de outras vozes que estão ainda nas margens da sociedade do ponto de vista da massificação da leitura e da cultura. Ou do reconhecimento, da representatividade, de terem representatividade nesses lugares, claro. E, sim. Vamos deixar só que ele... Já que estás a falar tanto, eu estou aqui mais a ouvir, dar-te a oportunidade de... Mas eu estava também, quando eu te perguntei, foi também tentar perceber se, para além da Gisela, se podes partilhar esses outros nomes que se calhar possamos não estar atentos, porque tu de certeza estás muito mais... Eu, no último Boca, sugeri o Corvo Amarelo, da Bernadette Pinheiro e do Joaquim Matamba,
E há o Rasul, que é um escritor também jovem de banda desenhada, temos a Gisela, há um grupo de poetas negros que fez sair um livro em 2018 que se chama Didio, A Herança do Ouvido. Okay. A Herança do Ouvido. Portanto, há uma produção cada vez maior, mais consistente, para além de... Estamos só a falar no âmbito literário, porque se formos para as ciências sociais, já há também uma nova geração de pessoas negras também a produzir conhecimento. Nós estamos a caminhar para o fim, mas eu tenho muita curiosidade de perguntar, eu sei que é muito em cima do acontecimento, porque estamos a viver esta circunstância muito particular do Covid, mas fazendo parte de ser membro do grupo Dinâmicas dos Discursos de Ódio e Xenofobia em tempos da pandemia, se tu já consegues dizer alguma coisa sobre que efeitos, se isto está a interromper esse caminho que tu estás aqui a identificar, que com tudo o que tem de mau e que temos por alcançar vai num certo sentido otimista, positivo, mas eu sinto que estamos a perder muita coisa em muito pouco tempo. Sim, numa sociedade em que há uma cultura de fechamento e de clausura identitária, claro que a clausura ocasionada pela pandemia aumenta as distâncias, não é? Cava mais o fosso entre as comunidades. E, para além disso, há dados factuais. Por exemplo, a própria Comissão Europeia fez sair em junho do ano passado uma comunicação para o Conselho, ou seja, para os chefes do governo, em que alertava para o aumento do discurso de ódio por conta da pandemia, dizendo que havia grupos étnicos que eram diretamente visados por discurso de ódio a partir da pandemia. E nós temos vindo a ver o aumento, por exemplo, da xenofobia, e, portanto, que é um preconceito contra as comunidades chinesas ou presumidas como tal. Eu estava a pensar em que a pandemia a clausura e estes confinamentos geram certamente desconfianças, maiores proteções e todos os fantasmas das pessoas que não refletem e que não estão... Mas tu estás a falar mesmo de usar a pandemia e o vírus como... Sim, tem sido mobilizado. Nós temos vindo a ver. Sim, quem inaugurou a ideia de que a pandemia tinha uma nacionalidade, não é? Foi o Trump. Claro. Toda a nomenclatura semântica que se foi usando, chamando-lhe o vírus chinês, claro. Tem toda uma conotação racista e xenófoba. Para além do mais, é que a pandemia tem servido para revelar uma pandemia anterior, não é? Que é a pandemia do racismo. Não é? Sim. O sufoco do racismo veio revelar-se mais ainda quando olhamos para os números de morte nos Estados Unidos ou para, por exemplo, a Inglaterra. As comunidades mais afetadas, onde há maior mortalidade por causa da pandemia, são dentro das comunidades racializadas. Isso explica, não é, toda a relação que a própria sociedade tem com essas comunidades e como é que a pandemia veio não só revelar a gravidade do problema, mas também aumentar a intensidade das discriminações, das suspeitas, dos preconceitos. Nós, quando olhamos com o que aconteceu, por exemplo, em Portugal, para mim, há dois momentos que me deixaram bastante chocado. O primeiro foi quando se tentou selar os cafés no bairro de Jamaica, em que nós vimos uma instrumentalização de uma operação de saúde transformada numa operação policial. Ou quando, por exemplo, se detectou casos numa pensão onde residiam refugiados em Lisboa, todo o aparato mediático e policial que se montou à volta de uma operação, de uma intervenção sanitária, também revela, não é, este pretexto ou até o aumento do abuso policial em determinados espaços e corpos. Percebemos que, de facto, a pandemia veio aumentar o grau de vulnerabilidade e de violência
contra determinados corpos e espaços, o que pode ser prejudicial para aquilo que estávamos a falar anteriormente. Toda esta nova vaga, esta onda de afirmação dessas pessoas no respeito pela sua diferença, mas também podendo elas próprias se percepcionarem enquanto tal como portuguesas negras, mas portuguesas. Claro. E esperemos que, com agora a possibilidade da vacinação, que consigamos derrotar o vírus pandémicos, mas o vírus também do racismo e das desigualdades todas. Pois, porque aquilo que tu estás a dizer é um acentuar, mas nós temos sempre sinais contraditórios, por muito que tenhas este desenho de um caminho positivo, há sinais altamente preocupantes, contraditórios e que já havia antes. E sou eu que estou a dizer, nem és tu, mas toda a história que se está a passar ali com a zona do Martim Muniz e Intendente, com aquela requalificação que está a expulsar uma diversidade multicultural e da Avenida Almirante Reis, multicultural, que eu acho que faz parte da alma de Lisboa, que eu, depois sabendo da história, há ali casos dramáticos até de descuido pelas pessoas, desatenção, de desprezo, mas faz parte de uma multiculturalidade que deve poder coexistir e aquela requalificação urbana é um despejar das pessoas. Portanto, isso já estava a acontecer antes e isso é um sinal muito mau. Sim. A privatização do próprio Martim Muniz, do espaço que era jardim, agora é pedra, para ser um espaço privado em que as pessoas tinham que pagar para lá entrar para beber um café, uma zona supostamente pública da cidade, é um sinal muito claro de discriminação e de agudização das diferenças. Portanto, isto já existia até antes e é muito preocupante. E eu espero que os poderes políticos aprendam alguma coisa e estejam atentos a esses sinais para o caminho poder seguir num certo sentido, mas não sei se estou otimista. Sim, nós sabemos que a territorialização das desigualdades é sempre a primeira forma de nós institucionalizarmos as discriminações. A organização urbana reflete o compromisso do Estado na inclusão de todas as suas componentes. A partir do momento em que a organização urbana reflete uma estratificação que vai excluindo pessoas, o que está a fazer é reificar as discriminações, legitimá-las, banalizá-las. Esperemos que isso seja travado, e isso só é possível travar quando houver maior capacidade de mobilização, não só das próprias pessoas vítimas, mas também da comunidade. Perceber que é um chavão que eu estou sempre a dizer, mas não há democracia viável, não há democracia possível com o racismo. Não é? Com o racismo é um atropelo à democracia. Portanto, se nós queremos que o regime democrático seja saudável, teremos que o expurgar do racismo e de todas as outras formas de opressão, do machismo, da LGBTQ-fobia. Eu acho que, e uma das coisas também que nós temos nesse livro, que é um caminho para a esperança, e eu acho que nós podemos fechar com esta... Sim, e propor isso mesmo, regressarmos ao livro e fechar com assim. Estamos em sintonia. Qual é o poema que vais ler? Eu se calhar, não sei se estamos de acordo a chegar para o fim, não é? Sim, vamos fechar agora, se calhar com este. Eu li um poema que é um statement, não é? Que é uma linha, mas que mostra realmente a generosidade da poeta e a sua crença na regeneração. Ela diz, é uma frase, é um poema de um verso, mas encerra absolutamente bem tudo aquilo que eu consigo encontrar como vontade de superar qualquer dificuldade. Ela diz, o que perdi em estômago, ganhei em coração. Tem uma data por título. 2015. O que perdi em estômago, ganhei em coração. É muito lindo. Sim, sim. É o início da nossa conversa, que é esta questão do amor próprio e do amor pelo outro, e aquilo que tu disseste. Nós, como é que é ir ao outro para regressar? É isso, é viajar de nós para nós, passando pelos outros.
Muito obrigada, Mamadou. Obrigado, eu. E pronto, despedimos-nos, só para lembrar que para a semana voltamos a encontrar-nos aqui à mesma hora com a Beatriz Batarda.